Boa noite, meus queridos. Começa hoje mais um Khaled Podcast aqui da Primeira Igreja Batista de São Cristóvão, em Cabo Frio. Hoje vamos falar sobre o tema discipulado, mais uma vez com o nosso querido pastor Lucas Coriolano. Boa noite, Lucas. Boa noite, Guilherme. É um prazer estar aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira ou qualquer dia da semana que você esteja assistindo. Estar com vocês é sempre muito bom. Maravilha, vamos que vamos. Hoje nós temos uma estreia de um novo formato do nosso podcast, do Khaled Podcast, que é o formato com uma pequena plateia maravilhosa. Uma salva de palmas, plateia, para o nosso querido podcast. Estamos felizes demais por dar mais esse passo aqui no nosso podcast. Vamos ter perguntas frescas, perguntas sábias. Temos aqui duas psicólogas, Natália, nós temos a psicóloga Renata, nós temos o futuro pastor da PIBISC, se Deus quiser, pastor Ailton. Profetizo na sua vida, cara, recebe aí. Amém. Mas por enquanto é o nosso intercessor do Ministério de Intercessão e a sua esposa Deilza. Deilza está responsável pelas perguntas da nossa plateia, pela organização, nossa querida irmã também da intercessão da nossa igreja. E no corte instantâneo, né? Corte instantâneo, o pastor Arthur Costa, nosso querido pastor sênior. Corte preciso. Ele não é jogador de vôlei, mas é o homem do corte. Vamos lá, pastor Lucas Coriolano, você falou na última aula presencial lá na nossa igreja, que acontece todo domingo às 6 horas da tarde, antes de começar o culto, né? Inclusive foi uma aula bem relevante, 10 pessoas estiveram lá com muita fome da palavra de Deus, né? E você falou sobre os 3 eixos do discipulado. Queria que você destrinchasse para a gente hoje à noite o que seriam esses 3 eixos, pastor Lucas, que determina essa condução do discípulo com o seu discipulador. A gente falou um pouquinho do que a gente já tinha comentado mais ou menos no último podcast, que é os 3 eixos de discipulado, que para a gente seguir, às vezes fica meio perdido a concepção ou a teoria, né? Então, para a gente ter um trilho a seguir, uma caminhada, para forma mais didática, 3 eixos de discipulado, que são simples, é o pessoal, o relacional e o de formação, que a parte do ensino, a parte que a gente entrega conteúdo. Do conteúdo, né? Exatamente. O pessoal significa... Pessoal da relação da pessoa com Deus. Com Deus. A gente, certo, como discípulos, ensinamos, instruímos e caminhamos com o discipulando a ter um relacionamento pessoal com íntimo Deus. com Deus. O relacionamento dele pessoal com Deus, não o nosso pessoal, eu e você. Esse relacionamento eu e você, eu numa cela, eu dentro do ministério, está ligado ao eixo relacional. E a questão do ensino, curso, didática, conteúdo, conferências, está tudo dentro do eixo educacional. O pessoal significa, então, a pessoa desenvolver com Deus esse relacionamento de oração, devocional. Sim, hábitos espirituais, leitura bíblica, jejum, oferta, dízimo, estar se relacionando com vida mais profunda com Deus, praticar solitude, certo, tirar um tempo para estar sós com Deus, refletindo, meditando, estudando a palavra, ela intimamente se relacionando com Deus. Isso tem que ser todo dia, né, Lucas? Com certeza, porque há um desenvolvimento. Assim como a gente respira, assim como a gente bebe água, assim como a gente come, nós precisamos de Deus em todo momento na nossa vida. E como a gente traz a presença dele e torna ela mais relevante, mais impactante para nós, estar sempre com ele. Eu só vou sofrer a influência sua se eu estiver sempre contigo. Então Deus só vai ser influente na minha vida a ponto de mudar a minha maneira de ser se eu todos os dias estiver presente com ele.
não só em um momento, mas se eu chamar ele para caminhar em todos os momentos do meu dia, eu vou trabalhar, eu vou me divertir, vou jogar bola, vou estar na igreja, se Deus estiver comigo em todo esse tempo e a gente está 24 horas por dia, se relacionar com ele vai moldando a nossa maneira de ser, a gente vai ficando muito mais parecido com ele. Sabe o que eu lembrei agora? Lembrei agora do Luciano Subirá. Sim. Eu assisto muito ele e ele fala uma coisa assim sobre o relacionamento com a graça de Deus. Lembrei do que você está falando. Ele fala que a graça não é só um derramamento, né, de uma ação de Deus para com o homem, mas a graça ela precisa ser todos os dias alimentada. Sim. Né? Então, isso faz toda a diferença. Não porque é às evento, vezes. né? Exatamente. Não é uma ocasião solta. Recebi Jesus, agora a graça está sobre mim, vamos viver qualquer tipo de vida. Não. Porque aí eu não estou valorizando um presente que Deus me deu, que é a graça, né? Sim, exatamente. A gente não pode fazer o relacionamento com Deus, com Jesus, um evento. Olha, precisa tremendo. ser algo constante, ser natural em todo o tempo. Senão a gente sempre separa aquele momento, é necessário a gente separar aquele momento para dedicação total. Mas a gente precisa chamar Jesus para estar com a gente em todo o tempo da nossa caminhada. Porque isso é o que de verdade vai fazer diferença. Porque vai ter momentos que vai assim, não, agora eu não quero Jesus na minha vida porque eu vou entrar numa situação que se eu tiver Jesus vai ser comprometedor. Mas, na verdade, o relacionamento com Jesus, a gente caminha com ele em todos os momentos. Não nos momentos comprometedores ou não. Eu alimento isso, né? Exatamente. Senão o relacionamento morre também. Sim, com certeza. Com certeza. Tremendo. No âmbito educacional, ler livros. Sim, quando a gente pensa no âmbito educacional, dentro do discipulado, a gente pode caminhar na instrução de formação teológica, formação doutrinária, formação no sentido de trazer fundamentos para a pessoa conseguir se desenvolver. No sentido da gente indicar livros, indicar cursos, convidar para uma conferência. O Khaled aqui é um educacional. Sim, com certeza, um educacional. A conferência que a gente participou, com muitos irmãos da igreja foram, está dentro dessa questão do discipulado. Lá no Spirit de São Paulo? Isso, está dentro do eixo educacional, onde a gente está levando as pessoas para poder estar absorvendo conteúdo, informação para poder abastecer ela na caminhada de vida. Então, vai fundamentando os seus passos. Certo. Até, eu lembro que no domingo eu falei que quando a gente investe nesse eixo educacional, a visão da igreja também, a visão do reino de Deus, ela é transmitida de maneira mais natural e uma proporção muito maior. E isso ganha velocidade. Porque quando um discípulo ele é formado com a visão que Deus tem para aquela igreja ou daquela instrução, ele vai disseminar isso. Então, no cotidiano dele, na vida dele, ele vai estar transmitindo a visão que ele recebeu de Deus, a visão que ele tem da igreja, que a igreja tem de visão. Então, quando essa instrução ela é transmitida para o discipulando, para o discípulo, a visão da igreja ela se expande. É muito mais natural você ver isso espalhado pela igreja. Entendi. E no âmbito relacional, aí já se trata de frequentar uma célula, né? A comunhão, né? No modo geral. Sim. Se relacionar com os irmãos da igreja, não é isso? Sim, o relacional, já fala de relacionamento, né? Sim, relacionamento sim. com o outro. Então, a gente, o discípulo, quando ele entra no processo de discipulado, ele já meio que se coloca à disposição a se relacionar. Certo. Então, não tem como ele... Tá na chuva para se molhar, por né? alguém e não quero me relacionar. Opa, tá pensando errado. Então, aí, ó. A pessoa ela vai entrar no processo de discipulado. Eu quero ser discipulado, então eu quero me relacionar. Tem que estar aberto a isso. Com a pessoa, vai estar aberto a isso. E é um relacionamento profundo, é um relacionamento onde vai entrar em áreas muito particulares das pessoas, de cada um. A área que você vai ser confrontado dentro do processo de discipulado. Aí, assim, várias áreas. Eu até citei na nossa aula, falando sobre área financeira. Às vezes a pessoa ela tem uma compulsão por gastar e o discípulo fala assim, olha, você precisa prestar observação nisso. Não que ele vai ser aquele consultor financeiro, mas vai chamar a atenção dele.
para poder prestar atenção que às vezes ele está se perdendo. A Sim. questão da sexualidade, que às vezes é algo muito obscuro. Às vezes a pessoa é casada e não consegue ter o desenvolvimento da sua sexualidade dentro do casamento. E acaba que ela tapa isso, esconde isso e o seu casamento rói. Então, no discipulado pode-se entrar nesses assuntos. Então, é um relacionamento de discípulo e discipulador bem profundo. De amizade também, né, Lucas? Amizade, sinceridade, verdade, cobrança, que tem prestação de conta. Isso que eu ia perguntar a você. A prestação de contas, ela precisa existir realmente, né, na caminhada entre esse relacionamento. Sim, né? tudo... Não por obrigação, né, Lucas? Não por obrigação, mas é natural. Porque todo... Por exemplo, se você trabalha em algum lugar, você presta conta daquilo que você faz a alguém. Claro. Você viu o próprio Jesus enviando de 2 em 2 e as pessoas voltavam trazendo aquele resultado do envio. O relatório. O relatório. Quando Jesus ele entrega naquela parábola que ele entrega as moedas para que uns multiplicaram, outros não, um afundou na areia. A pessoa ele vem e pede para prestar conta daquilo que foi entregue. Ei, multiplicou? Não multiplicou? Você investiu? Não investiu? Não multiplicou, então vou tirar de você e vou dar para outra pessoa. Então, a prestação de conta, ela está dentro de todo o contexto cristão. Não por acaso, Deus ele aparecia todo final de tarde no Jardim do Éden para poder trocar uma ideia com Adão e Eva. Prestação de contas. E aí, vamos bater um papo? O que vocês fizeram hoje? Vamos chegar aí, vamos trocar uma ideia. E eles chegavam e Deus batia um papo ali. Então, de certa maneira, era uma prestação de conta que estava acontecendo. Então, lá no princípio a gente tinha isso, então isso precisa se manter. Jesus teve isso com os discípulos. E se a gente quer ser igual a Jesus e discipular igual a Jesus, a gente vai manter essa prestação de conta também ativa. Já temos pergunta no podcast, né? Temos pergunta aí, Deilza? Foi quem que perguntou? Foi a Natália ou a Renata? Natália e Renata. Mas está aberto. Tá, pode perguntar aí. Fica à vontade. Para o pastor Lucas, qual é a importância do devocional, né? Que eu acho que o culto, tudo mais é preparado para você passar a palavra. Mas acho que o devocional ele tem um quê a mais, né? Tem aquela coisa do estar mais perto, né? Queria que você explicasse para mim um pouquinho mais sobre isso. Sim, o devocional é o momento seu com Deus. Às vezes Deus fala coisa muito específica diretamente para você no devocional. Às vezes a gente vai para um culto, vai para uma celebração, Deus fala lá, com certeza. Mas no devocional a gente consegue dialogar com Deus e, de certa maneira, Deus nos responde ali. É um tempo onde a gente abre o nosso coração para a gente realmente se mostrar para Deus. Quando a gente chega para um lugar de devocional, de meditar e pedir para Deus falar, são coisas que Deus não vai falar da mesma maneira para outra pessoa. Deus vai falar para você. E às vezes a gente acha que vai ser algo assim extraordinário, algo que Deus vai vir mostrar como se fosse um cometa passando. E às vezes é uma brisa bem suave que você está lendo o texto bíblico e surge uma voz lá no seu coração que te remete a uma outra coisa que às vezes nem está tão relacionado com o texto, mas Deus ele te traz naquele momento a memória daquilo que Ele quer falar, que Ele quer te refletir, fazer refletir. Porque eu já li o livro do Subirá, né, que ele comentou. Sim. E aí até que nada mais importe, um livro muito legal assim. E eu caí na loucura que ele falou de fazer jejum, né? Eu fiquei 24 horas sem comer nada e fui lá, viajei no devocional dele lá. E é surreal como assim, é o que você falou, às vezes tem muita coisa, às vezes você não escuta nada, só aquela paz ali já te dá uma resposta, né? Teve um devocional que eu fiz, tava em casa, tava agitado. Aí eu fui pedindo Deus, me dá paz, tranquilidade para poder abaixar a adrenalina, que às vezes tô meio acelerado. Aí teve uma hora que foi abaixando e sabe quando você sente assim, chegou, sabe? Que Deus era isso que eu precisava, no coração. Né? Aí eu falei assim, Deus, obrigado. E senti que Deus estava falando comigo e às vezes não era uma palavra específica, mas sentir o calor dele no meu coração, que ele está aqui, está comigo. E a presença dele tá. Eu falei assim, Deus, obrigado e vamos pra cima, que eu normalmente faço de manhã. E Renata tem também, né?
Então, Pastor Lucas, enquanto você estava falando sobre a questão do discipulado relacional, me ocorreu da gente falar um pouco assim da relação do discípulo com o discipulado. Em que sentido? Assim, eu acho que essa relação ela tem muito para ser prazerosa e proveitosa, né? Mas eu acho que do lado do discipulado ele precisa ter esse coração discipulado, discipulável, colocaria assim, né? A palavra de Deus a gente sabe que precisa de um terreno, né, para ela poder entrar. Então o sujeito precisa desejar isso, ele precisa querer isso. E eu já tive do lado de ser discipulada e de ser aquele discípulo, aquele para quem eu estaria discipulando. E acho que também a função que a gente ocupa enquanto a gente é esse discipulador também é uma função muito delicada, porque depende como o outro, em que posição que o outro te coloca, né? A gente o tempo todo a gente é ensinado, né, que os seres humanos e as pessoas elas são falhas e que somos furadas, que vamos faltar, que não vamos ter essa ideia de completude na relação com o outro. Mas às vezes, quando a gente está numa relação mais estreita, assim, com o nosso discipulador, a gente idealiza muito aquela pessoa, né? Então eu acho que assim, é importante a gente falar dessa outra face também, dessa versão aí, discipulador, porque assim, às vezes a gente esquece de dizer disso, né? Porque na relação com o outro, a gente pode encontrar defeitos, né? O pastor Lucas pode ter defeitos, a Renata pode ter defeitos, o Guilherme pode ter defeitos, e temos, né? Temos defeitos e temos falhas. Então, assim, eu acho que essa relação um pouco idealizada, né? Da gente poder falar um pouco dessa outra vertente, de que é isso, somos sujeitos, né? Fadados ao erro, passíveis de erro, né? Que eu acho que é uma relação também até do como às vezes a gente vê um pastor, né? A gente acha que é aquela pessoa que, né? Que eu acho que é tão... Off de todos esses... Isso, e é possível... E é muito mais próximo a gente poder olhar para o outro e dizer, não, ele é um sujeito como um outro qualquer. E eu acho que isso também produz essa... naturalidade, essa relação, né? Porque endeusar também o líder. Exatamente. Não é... E aí é um pecado, né? Acaba colocando o líder nesse lugar de Deus, né? Aquele que está discipulando, ele também tem... Ele precisa entender que ele não vai acertar em todo tempo. E demonstrar que na caminhada cristã, ele ainda não chegou no fim. Ele também está nela. Junto com aquele que está discipulando. Talvez já tenha caminhado mais um pouco. Já esteja à frente. Mas ele vai falar para o cara que está discipulando, assim, vamos junto que eu vou te puxar para o mesmo lugar onde eu estou. E fala assim, preste atenção, porque eu posso errar. E quando errar, você pode me ajudar a me levantar, pode me ajudar a ser meu suporte nesse momento. Então, quando a gente quer tomar essa capa de indestrutível, que não comete erro algum, que não é abalado por nada, é uma capa que não nos cabe. Porque só Jesus ele é perfeito. E a gente está caminhando tá numa caminhada de santificação, uma caminhada de ser E como perfeito. É difícil isso, né, Lucas? E perfeito só o Senhor. A gente vai chegar num grau de santificação quando estiver na glória. Mas a gente precisa entender, tanto o discipulador quanto aquele que está discipulando, que nenhum dos dois estão na estatura de varão perfeito. Vamos colocar desse jeito. Amém. É você querer enganar. Você fala assim, não, olha para mim que eu sempre vou acertar. Você fala assim, não, olha para mim que eu busco ser igual a Jesus. Igual você precisa buscar. Mas observe também que eu posso errar. Eu também sou suscetível ao erro. Sim. Em qualquer momento. Mas eu vou fazer de tudo para que não. Sim. Mas a gente pode errar. Eu tenho meus traumas, tenho minhas falhas, tenho minhas compulsões, tenho meus pecados. Porque seria um relacionamento muito egoísta também, né? Quer dizer que o líder, quando desonesto. Desonesto. Se ele me dá, se ele tem sempre alimento espiritual para me oferecer, é o melhor líder do mundo. Sim. Aí ele erra, não presta mais. Essa pessoa precisa de um tratamento também na alma, né? No coração dela. Na alma, no coração. E a gente, como igreja, também precisa aprender a lidar com as situações onde o líder ele também erra. O líder ele também falha. Não só no contexto mais íntimo de discipulado e discipulando, mas no contexto geral, onde a gente tenha o coração perdoável, né? Que possa
aceitar e receber o perdão, como também liberar o perdão. Sim. Lógico que existe o espaço de tratamento, o espaço de cuidado que precisam ser tomados, mas é preciso observar que o líder ele também é um homem, uma pessoa que está sujeito a todas as coisas. Glória a Você Deus. consegue enxergar assim, o caminho de uma igreja mais saudável, uma igreja que consegue perceber dessa forma? Talvez assim, que uma igreja que consegue enxergar que o seu líder pode errar, uma igreja que consegue estar próximo do líder a ponto de dizer assim, poxa, isso me machucou ou isso me magoou. O quanto que essa igreja pode apontar para uma igreja mais saudável? Você acha que é possível a gente pensar isso? Sim, é possível porque a gente crê em Jesus. Então, Jesus está no negócio. A Simples gente assim. acredita e tem certeza que a graça de Deus vem sobre nós. Então, quando a gente começa a entender a graça de Deus e como ela trabalha em nossos corações, como o Espírito Santo ela age em nosso meio, a gente precisa também entender que esse ambiente precisa ser gerado, esse ambiente precisa ser formado, onde as pessoas elas vão poder errar e falar assim, olha, desculpa, eu errei nisso. Ou ao líder vai poder pedir ajuda, me ajuda nessa situação. Ter esse ambiente de sinceridade, essa cultura onde as pessoas possam ter segurança para abrir o seu coração e falar. Mais alguma pergunta, Deusa? Temos no chat. No chat? Vamos olhar aqui. Lia, né? Lia, até onde você tem que ir como discipulador sem escravizar o discípulo? Vou perguntar de novo. Até onde você tem que ir como discipulador sem escravizar o discípulo? Até onde? Existe um limite, Lucas? Sim, eu não... Até onde? Eu acho que a gente precisa caminhar com a pessoa, mas entendendo que a gente discipula pessoas livres. Tremendo, hein? A gente, em todo tempo, a gente discipula pessoas livres. Eles são livres para tomar as suas escolhas. Se ela quiser ir embora, pode ir, sim. Se ela quiser ir embora, ela pode ir, entendeu? Jesus falou isso também, né? Jesus não pegou ninguém pelo pescoço e falou assim, aceite que para você ter a vida eterna. Manipulou ninguém. Não. A gente discipula pessoas livres, o que a gente faz é ensinar, cuidar, orientar. A escolha é da pessoa, se ela vai fazer. A gente ensina o caminho, mostra o caminho. O caminho é esse a seguir. Olha o que Jesus fez, olha o que os discípulos fizeram, olha o que a Bíblia diz. A gente não discipula pelas nossas palavras, a gente discipula a partir do que a Bíblia nos ensina, a partir daquilo que Deus já deixou de manual para nossas vidas. E a partir disso a pessoa ela pode sim escolher seguir a Jesus através daquilo que a Bíblia diz. E essas pessoas livres podem escolher e falar assim, cara, isso aqui eu não quero. A gente continua orando, continua ao lado, continua falando, fala assim, a gente está à disposição, quero cuidar de você, tá ali a todo tempo. Mas a gente não consegue, eu não digo para botar um limite, mas em todo tempo saber que ela é livre. Um equilíbrio? Exatamente. Porque embaixo aqui ela perguntou, como encontrar o equilíbrio? Acho que você já respondeu. Dois coelhos com uma cajadada só que você deu. A gente, por exemplo, gostaria muito que todo mundo tivesse em célula, mas a gente não pode obrigar todo mundo a estar em célula. Então, seria muito bom para a pessoa viver um ambiente de célula, um ambiente de cuidado, um ambiente de cura, onde a graça de Deus se manifesta ali também, não só na célula, né? Mas nem todo mundo quer, nem todo mundo está disposto. E aí, o que a gente vai fazer? Vai abandonar essa pessoa? Não, a gente continua caminhando com ela. Não vai ser de uma maneira tão... Ela não vai ter a experiência completa, mas a gente vai continuar caminhando com ela. Porque dentro do eixo relacional tem a célula, tem os ministérios. O quanto é bom servir no ministério. O quanto a pessoa é moldada dentro de um ministério. De não somente acontecer da sua maneira, mas estar envolvida onde tem um grupo que é dirigido por Deus e não é só do seu jeito que acontece. Então, você está servindo é algo que trabalha muitas questões na sua vida. Aí as pessoas indicam, sirvam no ministério. A pessoa não quer ir, o que a gente vai fazer? A pessoa não quer. Então, ela está deixando de aproveitar uma oportunidade de crescimento. Ministério também é lugar de cura. Sim, com certeza. Quem já viu o testemunho do pastor Arthur, que já foi falado várias vezes que
é muito impactante. Muito Aham, impactante. aham. O É um professor... lugar, eu falo até que é um Diga. lugar de confronto, né? Que às vezes o que acontece não tem... Você fala assim, se fosse eu, não seria desse jeito. Aí você fala assim, mas eu não estou sozinho nesse negócio. Vamos fazer, gente. É verdade. Ó, temos na verdade, não foi uma pergunta. O professor Wagner Nogueira, precisamos estar muito bem preparados para entender. Gostei da colocação dele. Precisamos estar muito bem preparados para entender que estamos trabalhando com seres humanos que envolvem sentimentos, né? Exatamente. Saber o momento que a pessoa está passando. Por isso que o contato é muito importante. A gente que trabalha com jovem e adolescente, a gente sempre procura ficar um pouquinho mais perto dos pais, dos adolescentes, né? Para saber como é que tá a questão, tudo mais. E às vezes alguma coisa que o adolescente faz, a gente já tem um panorama sabendo, poxa, tá acontecendo isso na escola e tá falando disso por conta daquilo e tal. Então, saber que tem alguma coisa que tá por trás daquilo, que tá por trás daquela reação, daquele sentimento. Então, a gente precisa ter um cuidado ali na hora, orientar, discipular, cuidar naquela situação. Então, os sentimentos estão aí e quanto mais perto da pessoa que você está caminhando, discipulando, algumas falas você já sabe. Está falando por conta disso. Que aconteceu com... tem gente que fala assim, pastor, eu preciso falar com você, dependendo da hora que mandou a mensagem, já mesmo? sei que não é um negócio legal. Tem até isso também, O negócio é assim, pastor alguma Arthur. coisa. É assim, pastor Arthur. É Dependendo treta. da hora, Pastor Arthur Costa falou que é treta. Da entonação do áudio. Você já sabe mais ou menos E se falar assim, pode ter acontecido. Então, pastor, quando fala assim... Aí já tá entregando meio caminho. Então, pastor, eu queria te confessar uma coisa. Aí o negócio pega, né? Natália, psicóloga Natália, qual a verdadeira... E Natália tá aqui. Pergunta aí, Natália. Eu perguntar? O povo quer ouvir sua voz, Natália. Sim. Minha voz. Eu queria saber qual é a identidade do discípulo. Né? Porque é muito fácil você dizer assim, discípulo. A gente lembra logo de Jesus, a gente lembra de uma performance, né? Dizendo assim, de uma pessoa que foi brilhante na Terra, né? Que ele conseguiu conviver com 12 pessoas e uma delas traiu ele, né? Levou ele à morte, né? Sim. Digamos assim, parte de ser humano sem ressurreição. Eu acho que ser discípulo, falar discípulo é muito fácil, mas qual a verdadeira identidade para você como pastor? O que é ser discípulo, né? Porque é fácil você dizer, mas você convive com o discípulo, Sim. acho mais fácil dizer. Discípulo que você diz é a pessoa que está discipulando alguém. Isso, no caso de você... Então, a identidade do discípulo, você botar é ser filho. Entender que é filho de Deus. A primeira coisa. Porque quando você entende que você é filho de Deus, você entende que tem coisas que você vai precisar aprender de Deus. Vai crescer, se desenvolver em Deus. E você está sendo moldado. E a partir daquilo que você está se desenvolvendo como filho, você vai gerar outro. Você vai gerar um outro filho. Então, esse filho que amadureceu vai gerar um outro filho espiritual que vai se desenvolver sendo filho também, a ponto de gerar um outro filho. Então, qual a identidade do discípulo? Entender que ele é filho de Deus. O que é ser filho de Deus? Que ele está passando por um processo. Agora a pergunta minha. Sim. Ser filho de Deus é você entender que Deus é o seu pai. No sentido de que tudo que você precisa vem dele. Tudo que você tem necessidade vem dele. Quem vai te completar em todas as circunstâncias vai ser Deus em todos os momentos. Você vai falar assim, mas isso ainda continua sendo... não está muito palpável. Mas é o seu relacionamento com Deus que vai tornar isso real. Que as pessoas vão falar assim, poxa, eu gostaria de enxergar Deus assim como o Guilherme enxerga. Eu queria saber. Aí o Guilherme assim, olha, eu posso te ajudar nisso. Eu vou gerar você. Eu vou encaminhar comigo, que eu recebi do Pai. Eu entendo que Deus é meu Pai. Eu vou te ensinar como o Pai te vê. Então, entender que é filho. Não sei se eu respondi completamente. Respondeu. Para mim, pelo menos, respondeu. Respondeu, Natália? Ficou bem interessante porque fez um link com o dele também. Temos o
Vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui? Já foi. Carol não. Tem da Adriana lá embaixo. Olhando rápido assim, porque não tem interrogação nos outros. Os outros quem, gente, for fazer pergunta, uma dica, coloca interrogação no final pra gente passar o olho e ver, senão parece que é afirmação e não pergunta, né? Carol perguntou? Olha só, a Carol não aparece para Eduardo. Ah, Ela tá bloqueada. Pergunta ela tá por- bloqueada. ó, como é que a gente É pega uma o pastor, ó. treta familiar isso, né? Pastor bloqueou a esposa. Bloqueou a própria esposa. Eu bloqueei, eu nem sei que é possível fazer uma parada dessa. Tá perdoado, Se pastor. não aparece nada ali. Isso não é discipulado. Isso é- Ele está com o meu tablet. Nada que Carol pode. Coloca, aparece. Eu estou com acho os que- tablets do pastor e Eu acho que ela tá bloqueada. eu também acho. Deve ter um desbloqueio. Pergunta por ela então, David. Depois a gente vê. A primeira ela faz um comentário. Discipulado é andar junto para criar a independência do discípulo. Tem discipulado que toma decisões pelo seu discípulo. O discípulo nunca pode tomar decisões sozinhos. Aí vem a pergunta: o que os irmãos acham desse modelo, no caso? A gente até comentou um pouquinho já, né? Sim, falou Que um pouco do assunto. esse Sim. discipulado não é o discipulado bíblico, eu acredito. Ótimo, muito bem. Só para esclarecer, né? Outra pergunta da Carol também. Tem algum grupo específico que é mais difícil discipular? Tipo criança, adolescente, adultos? Uma pergunta para o pastor Lucas. Aí você Assim, tem tem- propriedade, né, Lucas? Você discipula vários e vários adolescentes e jovens, né? Assim, cada um tem a sua peculiaridade. São momentos de vida diferentes, fases diferentes. Mas não sei se a gente consegue determinar um é mais difícil que o outro, mas cada fase tem as suas características e é importante observar. Lógico que a pessoa que vai discipular, tu tem que... Se a sua faixa etária não é a mesma, então a sua realidade não é a mesma. Por exemplo, a minha realidade não é a minha realidade de um adolescente de 13 anos. Aham. Então eu preciso entender como que tá o universo dele para poder eu conectar nele lá e ele se sentir parte da minha, eu sentir parte, fazer parte da vida dele e ele também parte da minha. Eu não vou dar um exemplo no meu discipulado sobre o mercado de trabalho, sobre a faculdade, mas eu vou aplicar alguma situação dentro do contexto da escola, vou dar uma instrução usando uma outra linguagem. Então, a peculiaridade da pessoa que você está discipulando precisa ser entendida. Qual fase de vida que ela está vivendo, que ela tá, qual o contexto. Aí, por exemplo, às vezes você está discipulando uma pessoa que não tem filhos e você tem filho. Então você já passou por aquela fase. Aí você vai entender qual é a fase que ela está vivendo. E tem pessoas, às vezes a pessoa está passando por um período de luto. É uma situação difícil, mas precisa entender qual é aquela situação, buscar até conhecimento mesmo, estudar sobre aquilo para poder você ter um discipulado eficaz, ter um cuidado, poder, na verdade, servir essa pessoa da melhor maneira possível. Você poder doar mais qualidade, mais tempo e se desenvolver nisso. Tem a pergunta da Adriana Lima. Irmã Adriana. Rapidinho, e eu acredito, assim, é uma coisa que eu acredito, é aquilo que a gente vê com experiência de outra liderança, por exemplo, as faixas etárias de adolescente. Adolescente pode discipular adolescente, não precisa ser alguém mais velho, que tem que estar se cuidando. Assim, não, mas assim, a partir do momento que a pessoa aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, a gente entende que ele está apto a poder gerar também. Entendi. Lógico que vai ter um acompanhamento de uma pessoa mais madura da fé. Sim. Mas um adolescente pode sim discipular um adolescente. Amém. A gente tem experiências até de adolescentes bem novos que olharam, um amigo tá assistindo uma série e o outro foi assistir a mesma série e falou assim, cara, isso aí não é legal não, mano. Isso aí não é legal. Aí a pessoa fala assim, mas não tem nada a ver, mas não curti. Não é legal a gente assistir esse tipo de conteúdo, não. Porque, assim, tem coisas que eu não consigo acessar por não ser adolescente. E tem adolescente que acessa aquilo que adolescente acessa. As mesmas séries, mesma música, mesma... então,
É possível. Esse papo eu já bati com os próprios adolescentes das células também. E eles concordam comigo. Realmente, tem coisas que vocês não vão saber. Revelação então, ali na hora. E a gente fala, mas você sabe que é errado? Você sabe que a Bíblia não ensina isso? Eu sei que a Bíblia não ensina isso. Então, eles têm a compreensão daquilo que Deus fala com eles. Deus também fala com eles. Com certeza. Eles também têm vida com Deus. E o Espírito Santo também habita nele. Eles têm dons. Ele tem tudo aquilo que a gente tem como adulto também. Amém. Lógico que na dinâmica da criança é um pouco diferente. Eu acredito que o maior responsável pelo discipulado infantil é o pai. Ou a mãe, aquele que cuida. Na adolescência, também tem a participação muito forte dos pais. Mas ele também já entra a questão da liderança da igreja, a liderança da célula. Já está mais um pouco presente. Mas os pais ainda imprimem muita identidade daquilo que Deus tem para a vida deles no adolescente. Sim. Ainda. Porque quando o pai abandona esse papel lá, cresceu, não tem mais, acaba que o adolescente meio que dá uma perdida naquilo que Deus quer. No rumo ali, né? Com certeza. A irmã Adriana, há o lugar do discipulador e o lugar do pastor no que diz respeito à demanda que o discípulo trouxer? Tem situações onde deve-se haver um encaminhamento? Sim, tem situações que o discípulo aquele discipulador experiente, que está cascudo, já caminhou, discipulou várias pessoas. É quase um pastor, né? Ele sabe até onde ele pode ir. E tem aquele que está caminhando que toda hora fala assim, cara, eu acho que isso aqui eu preciso compartilhar com o pastor. Aí compartilha com o pastor. O pastor, vai lá, faz isso. Vai lá, faz assim. Não, isso aqui deixa que trago para mim. Digo como exemplo, pastor Arthur. Eu tô na igreja tem 4 anos. Então, algumas situações logo no início, eu falei assim, pastor, preciso trocar uma ideia contigo. É quase que imediato. A pessoa falava comigo e ligava para ele. Aí a gente sentava e falava assim, Lucas, é isso, isso, isso. Não, isso aqui pode deixar que eu trago para mim. Então, tem situações que hoje eu falo assim, não, calma aí. Aí eu trabalho a questão, eu falo assim, pastor, fiz isso, 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 e não, tá show, é isso aí, vamos que vamos. Então você já passou por isso, né? Já passei por isso. Então, há casos que você está no início de um processo que você, mesmo que você tenha uma experiência, você sentiu que tem que passar pastor, você não precisa ter essa regra de, até aqui eu posso, até aqui não. Mas se você sentiu que precisa, vá. Naturalmente. Mas depois que você já desenvolveu uma experiência de caminhada, de relacionamento. Então tem coisas que você já vai conseguir tratar dentro do discipulado. As coisas mais graves, mas que você não consegue desenvolver, e isso leva o pastor. Outras você já conseguindo tratar, já. Amém. Deus. Irmão Ailton, eu sinto que você tem uma pergunta. Eu sinto no meu coração, Ailton. Com certeza, eu Irmão também Ailton. sinto. Eu acho que você deve ter umas 40 perguntas aí, você ficou quieto. Nós temos aqui balançando a mão ali meio que. pessoas com uma condição na área de psicologia muito grande, professores, então a gente fica um pouco, meio balançado. Constrangido, né? Mas eu tô pensando Psicanalista, aqui, 2 psicólogos, pastor, meu Deus, cercado qual o perigo de ser mal discipulado? Ou seja, quer seja ele criança, adolescente, um adulto, e que tipo de estratégia a gente pode usar para recuperar essa pessoa e trazer ela para o alinhamento? Porque existe aí uma possibilidade, uma direção de quem discipula, que é algo intencional de levar a pessoa a conhecer Deus com mais profundidade, com mais maturidade, equilíbrio, e até chegar onde o pastor falou, que é de levar uma pessoa até ter condições de ela mesma discipular alguém com maturidade e equilíbrio. Então, qual o risco e o perigo? Deixa eu emendar. Pode. Sim, com licença. Pode não. Uma pergunta da Carol, né? A Carol está bloqueada, eu estou aqui desbloqueando. Bloqueada. Uma pergunta que tem tudo a ver, inclusive até com... Depois tem uma pergunta da Natália também, mas ela está aqui, ela faz ao vivo. E quando o ensino da família conflita com o ensino do discipulador? Pastor Lucas. Sim. E aí, Lucas? Aí o ensino responde bíblico, essa agora, depois você responde do Ailton. Então, porque quando a gente entende, quando a gente entende sobre o ensino, quando a gente, ao aceitar Jesus, a primeira coisa que
que é transmitido, é nos ensinado que a Bíblia é o nosso manual de fé e de prática. A velha frase. Então, quando o ensino é diferente, vamos para a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia ensina. Eu já entrei em situações que aquilo que foi passado era diferente daquilo que a Bíblia falava. Eu já fui para casa da família e falei assim, olha, a Bíblia fala isso. Aí a gente mostrou e sentou e falou assim, realmente, pastor, eu falei errado. Eu ensinei errado mesmo e é isso aí, eu ainda acho que tá errado. E eu continuo ensinando assim, mas eu sei que tá errado. A pessoa falou isso, que tá errado e continua ensinando? Não porque... Continua vivendo, desculpa. Tá. Não por... Ela sabe que tá errada e continua vivendo daquela maneira. Mas a gente ensina muito pelo exemplo, né? E aquilo as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Então, a gente ensina o que a Bíblia diz. E às vezes a vida da pessoa não transmite o que a Bíblia diz, mas a gente precisa sempre voltar para a Bíblia, em todo o tempo. Então, a Bíblia não nos deixa fugir da realidade. Como recuperar uma pessoa mal discipulada, como o Ailton disse, que até que ele seja bem discipulado? Como você recupera essa pessoa mal discipulada para ela dar frutos e discipular outras pessoas? Existe uma estratégia, não é isso, Ailton? Sim, acho que foi qual o estrago, né, que é feito. Uma pessoa, qual o perigo? O perigo é formar... Tem não, né? Então, ao vivo. Quando a pessoa é mal discipulada, ela se torna um cristão que não tem o fundamento, né? Ela cresce sem ter uma estrutura básica para poder suportar algumas pressões, algumas questões da vida, até suportar algumas tentações. Ela abre mão de alguns princípios que são bíblicos. Ela não segue algumas coisas e determinações que Deus dá na Bíblia de maneira muito clara. Isso acontece muito quando substituem a Bíblia no discipulado por alguma outra literatura, por algum outro ensino, por alguma outra coisa. Isso acontece muito. Fica sem estrutura. E como recuperar é a gente discipulando. A gente tem que ir atrás dessas pessoas e quando identificar e falar assim, olha, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos pensar direitinho daquela fala que eu vi que você falou tal coisa esses dias e tal. Olha só o que a Bíblia diz sobre isso, sobre essa questão, sobre essa situação. Isso dentro de uma caminhada de relacionamento, dentro de uma caminhada de cuidado, dentro de uma caminhada de intencionalidade. A pessoa vai, poxa, ela foi mal discipulada, você identificou que algumas coisas que ela faz não representam aquilo que Deus quer, aquilo que Cristo transmite. E o que você vai fazer? Vai deixar aquela pessoa? Poxa, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos caminhar um cadinho? Às vezes nem convidar diretamente para um café, mas simplesmente você colar nessa pessoa. Em todo lugar que você faz, ela vai achar até legal. Poxa, de novo encontrando com ela? De novo? Não, você não é de novo, por acaso você está encontrando. Não, a pessoa ela está indo atrás de você, ela está indo atrás, a gente está indo atrás de alguém para começar a mudar e ensinar de verdade. Lembrei agora de quando Jesus foi atrás de Nicodemos. Sim. Ele foi lá para, olha, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Mas como assim eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe depois de já sendo velho, Nicodemos? Você é mestre em Israel, não sabe disso? Você tem que nascer da água do Espírito, Nicodemos. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que Jesus fez isso, né? Jesus teve paciência com as pessoas, né? Gastar tempo. Mailton, eu acho que dentro dessa resposta aí que o pastor está dando, eu fico pensando que eu tenho uma visão assim meio que evangelística, chamado mais para essa área, eu fico vendo que é mais ou menos igual, você ensinar a pessoa, ensinar a doutrina a pessoa, ensinar a Bíblia a pessoa, você tem que deixar um pouco a questão da religiosidade de lado, porque aquilo que você pensa nem sempre é aquilo que a Bíblia ensina. Então você precisa ter um cuidado tremendo com isso, para que aquela pessoa não seja atingida negativamente com aquilo que você quer levar ela
a entender que como correto. E nem sempre o correto é aquilo que você realmente pensa. Apesar de você ser um discipulador, você tem uma estrutura para discipular, mas nem sempre aquilo que você realmente pensa, você pode deixar transparecer para que aquela pessoa entenda de uma forma desequilibrada, não madura e não condicionada ao discipulado. O discipulador, no caso, ele também tem que ter um coração ensinável. Sim. Para que em algum momento ele também seja... Para que na sua caminhada, se ele for chamado a atenção, fala assim, cara, olha só, isso que você está ensinando tá cheio de religiosidade nisso daí que você está fazendo. Olha o que a Bíblia está mostrando para a gente. O cara precisa ter um coração ensinável também e falar assim, cara, realmente, deixa eu orar um cadinho mais aqui, deixa eu meditar nisso, deixa eu parar, deixa eu dar um pause aqui, deixa eu parar, meditar nisso que você está falando, deixa eu entender, buscar de Deus, para poder ela continuar se desenvolvendo na vida cristã. E se tiver que mudar, que ela mude. Se não for, sente com a outra pessoa de novo e vamos chegar, e vamos orar, e vamos buscar. E aí esse processo de discipulado mútuo, sabe? Que você vai estar sendo desenvolvido e o crescimento com certeza vai estar presente. Natália que está aqui. Pode perguntar, Natália. Pegando já o gancho, né? Que a gente já estava conversando aqui. Eu acho que discipulado, né? Você falou, já me explicou um pouco o que é ser discípulo. Mas acho que dentro da casa da gente, ser discípulo é muito mais complicado, né? Eu sou, né, a parte feminina lá, eu também tenho um irmão. Aí a gente, né, caminha junto, né, nessa jornada aí religiosa, a gente comenta, conversa bastante. E nossos pais, eles também têm uma outra visão. Eu acho muito bacana, porque há um conflito. Eu acho que dentro da família das pessoas há um conflito. E muitas das vezes chega na igreja como doença, né? No nosso consultório, quando já chega já passando mal, né? Tem gente que se hospitaliza, tem gente que, né, infelizmente, né, vem a óbito. Então, assim, cada nível é um nível. Mas eu acho que na família a gente consegue identificar uma coisa mais grupal, mais meio Jesus, né? Uma coisa assim meio que, né, tá ali, tá discipulando. Eu acho muito bacana, assim, quando você olha, ver como é que é num casal, na família. Existe um discipulado realmente ali dentro? Eu acho que dentro da igreja ou não, acho que qual o seu olhar, assim, como pastor? Sim, quando a gente olha para a esfera familiar, quando o discipulado acontece, quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, que Deus fala para Moisés, lá se não me engano, no final do livro de Deuteronômio, fala, escreva nos umbrais da porta, ao falar, ao deitar, ao caminhar, a lei, né? Então, quando o discipulado dentro da família, ele acontece de maneira muito mais presente do que em qualquer outro lugar, porque é constante. Você acorda e está com sua família, você toma café, está com a família. E ao discipulado do parar, ler a Bíblia, e o discipulado do vamos caminhar. Olha como eu estou fazendo. Olha para mim. Assim como a criança olha para o pai e vê como o pai trata a mãe. E vê como o pai o trata, o cuida dele mesmo. Então, esse discipulado dentro de casa, ele é muito mais constante e precisa ser muito mais... E ele é constante e muito mais real. Porque você não consegue fingir 24 horas. Não consegue usar uma máscara 24 horas. Então, ali você é líquido. E na família é aquela questão, né? Na família tem essa coisa de você não conseguir não ser você, né? Uma hora você acaba batendo de frente com alguém. Você vai entrar num choque que vai revelar quem você é. Então, o discipulado na família é algo que é presente, é líquido, de ser transparente, de realmente a pessoa é o que é. Quando ela é discípula de Jesus, nessa questão de ser filho de Jesus, vamos trabalhar nessa caminhada, quando ela é filha de Deus, no caso, assim como Jesus, buscando ser igual a Ele, em todo momento, em todo instante, ela faz isso dentro de casa. E às vezes a pessoa, nem todo mundo da família é cristão, mas quando ela vive sendo igual a Jesus em todo o tempo, as pessoas conseguem ver a identidade, o reflexo de Deus através da vida dela. E esse discipulado ele já começa a acontecer.
e já começa a fluir, até porque Jesus chamava ele para caminhar. Vão caminhar comigo. Aí, a partir disso, o reino era apresentado e o coração da pessoa era mudado, era transformado. Muitos discípulos foram assim. Então, quando a gente, na família, eu não sou o único cristão na minha casa, mas se eu vivesse igual a Jesus, aquilo que eu vivo, aquilo que eu testemunho, ele já começa a ser, já passa a ser o início de uma caminhada discipular. Porque você já está com a pessoa todo o tempo. E no meio desse processo, há a pregação do evangelho, o testemunho de vida. O pregar a palavra de Deus, mostrar assim, olha, eu só faço no momento de conflito, de ira, de perda de controle, a pessoa ela consegue demonstrar Jesus mesmo nessa situação. E é possível ver. Então, na família é algo que acontece de maneira muito mais dinâmica do que em qualquer outro momento. Amém. Porque às vezes você vai para a célula, você vai assim, calma aí, vou para a célula hoje, briguei em casa e vou para a célula. Aí chega na célula, tá lá e sorri e tal, não sei o que, volta para dentro de casa, o pau quebra de novo. Mas quando você tá dentro de casa, assim, tô vendo Jesus e você não, cara. A pessoa assim, a cobrança é maior também, né, pastor Lucas? Assim, mais desafiador, né? Muito mais desafiador. E a pessoa curou o outro lá na igreja e aí em casa fere o outro. Sente na carne, sabe? Sente na carne que, cara, é dentro de casa primeiro, sabe? É o que eu vivo lá fora é muito importante, mas o que eu vivo aqui dentro é muito mais importante. Até porque a primeira igreja é a família, né? Sim, com certeza. Tem que começar ali, né? Aquele que não cuida dos seus é pior do que infiel. Já diz lá em 2 Timóteo. Mais alguma pergunta, gente? Eu gostei dessa. É os domésticos da fé, tá em Romanos isso. Boa de Bíblia mesmo. Renato também é cultura. Então, Rapaz. o que eu queria perguntar enquanto você estava falando, pastor, assim, como eu falei, a gente já teve uma experiência, né, de ser discipulado, de ser discipulador. E tem uma questão assim que eu trago agora que eu acho que é muito do que a gente viveu, mas do que a gente pode também perceber que podemos viver ou podemos perceber na relação com o outro, que é assim. A gente está no mês aí da paternidade, né? Falando sobre paternidade de Jesus enquanto nosso pai, né? Você acredita que às vezes o discipulador, como a gente gera filhos, ele pode encarnar, às vezes em algum momento, esse lugar de pai para esse sujeito que está sendo gerado ali, filho? E aí isso pode gerar uma certa confusão para esse discipulado, esse que está sendo discipulado. Em que sentido, assim, de encarnar esse pai biologicamente, porque às vezes você é um pai que ele tem uma relação que não é muito boa, ou esse sujeito que não tem um pai, né? Eu já passei por isso, né, amor? E aí eu acho que, assim... uma pessoa que a gente estava discipulando começou a achar que eu era o pai biológico dele. Aí uma vez ele falou, você não joga bola comigo? Você... Aí eu tô lembrando da situação, né, amor? Então, assim, foi Paulo, eu senti o peso do pai do cara mesmo. E assim, rejeição, aquela coisa que ele tinha vivido, na né? Na verdade, assim, eu acho delicado, né? E assim, como que isso acontece, assim, né? Verdade, porque o sujeito tá ali, você tá... e aí, recentemente, a gente ouviu uma fala de uma amiga nossa que ela falou assim, mas se isso aconteceu é porque a dependência do sujeito não estava em Deus, estava em vocês. Sim. E aí eu achei isso, assim, brilhante, esse comentário que essa amiga nossa fez, né? E eu acho que é exatamente isso, assim, né? Mas eu queria te ouvir também, o que você pensa? Eu acho que é inevitável que nós somos seres emocionais, né? É inevitável que em algum momento a pessoa vai olhar com um olhar paterno, principalmente se ele tiver essa deficiência da paternidade biológica. Ele vai olhar... É inevitável isso? Eu acho quase certeza que é inevitável. Que em algum momento ele vai olhar vai olhar com um olhar de, cara, ele poderia ser meu pai. E algumas carências emocionais, o discipulador, ele vai ter condições de suprir essa carência. E vai ser saudável para aquele que está sendo cuidado. Por isso que, em alguns momentos, você vê pessoas falando assim, poxa, essa pessoa foi como meu pai. Eu estava assistindo a entrevista. Eu mesmo já tive vários discipuladores que fizeram o papel de pai em muitos momentos. Sim, vou tirar do contexto cristão o exemplo.
Essa semana tava tendo... A Globo não tá passando o jogo da Libertadores, né? Ah, Aí não? Cheguei da igreja, falei assim, vou assistir o jogo da Libertadores. Aí liguei a televisão, tava dando... Tem uma pergunta. Para quê? O jogo era... segunda divisão. Não, o jogo... A O jogo não era pergunta nem mais de espiritual da carioca. noite. Para quê? Eu sou um amante de futebol, dá licença. Eu tenho que perguntar, eu quero ficar contra você. Você é vascaíno, né, Lu? Graças a Deus. Graças a Deus. A Olha. gente passa por... No mundo tereis aflições. Mas Mas tem de bom ânimo. Mas eu liguei a televisão lá, tava dando o especial Thiaguinho 20 anos. Aham. Com uma entrevista lá com o Bial. Aí falando, aí entrou o Péricles lá, não sei o que fez aquele momento. Aí o Péricles, Thiaguinho falou assim que o momento mais emocionante da relação deles dois, de amigo, foi quando o pai do Thiaguinho chegou pra ele e falou assim, ó, obrigado por ter suprido a minha ausência no tempo de estrada. Como se o Péricles foi uma boa influência paterna pro Thiaguinho no tempo de estrada. Na hora que ele não podia, quando o pai biológico não podia estar presente, o Péricles estava lá. Então vai ter situações na caminhada entre discípulo e discipulador, do relacionamento, que aquele que discipula vai suprir alguma carência do discipulador. Sim. E isso é possível. Não há nada de errado nisso, Não há né? nada de mal nisso. Lógico, precisa haver o equilíbrio. Sim. E o discipulador ver o que está, conseguir perceber e tratar essa questão, a ponto da pessoa também ser curada nessa área. De repente Deus quer curar, né? Sim, para ser curada, ela precisa da cura naquela área. Então vai ser curada naquilo, o discipulador vai trabalhar nesse sentido. Amém. E para ela também ter uma caminhada de liberdade, não ficar prisioneira Sim. àquela dependência emocional, ou alguma compulsão, Sim. ou alguma outra coisa que foi gerada a partir dessa dependência que tinha. E como é interessante que... Aí deixar para amanhã, né? Deixar para amanhã lá no... Senão daqui a pouco... Senão daqui a pouco a gente entrega a mensagem de amanhã lá no culto. Que vamos falar de paternidade exatamente amanhã, sobre isso. Amanhã quem prega é o Guilherme, todos estão convidados. Amanhã às 7h30 na Minha igreja. boca tá coçando aqui, cara. Aí eu tenho que me segurar, cara. 7h30 lá na igreja. Todos são convidados. Assim, a Carol tá muito empolgada hoje. Carol tá empolgada, Deus? A Carol tem uma pergunta também. Ela não tá bloqueada. Semana que vem ela vai estar aqui com a gente. Vou fazer as duas perguntas de uma vez. Aliás, são 3 perguntas. Pode fazer as 3? Pode. Tá, Pode, pastor. resumir, Pastor que tá? sabe. Vai lá. O povo está empolgado hoje. Já tá bloqueada no negócio. Eu falo que não pode. Já Tá, tá discipulando, eu Tem disse, uma tá pergunta. discipulando. Tem uma pergunta da Nilza que Certo. está até aparecendo como retratada aqui, não sei porquê, mas não sei se ela pagou. Deve ter mas corrigido. mas não Alguma chegou ainda a atualização. É sobre se é possível o discipulado trabalhar com os afastados. Se tem como o discipulado trabalhar com o afastado. E uma pergunta, já incluindo na pergunta da Carol, que de repente dá para fazer uma relação, quem nunca foi discipulado pode ser um bom discipulador? Não sei se dá para fazer relação. Quem nunca foi? Quem nunca foi discipulado pode ser um bom discipulador? Tá? Tem outras perguntas da Carol também aqui. Diversas quem escolhe quem? O discipulador escolhe o discípulo escolhe o discipulador, é algo intencional ou movido pelo Espírito Santo? Tenta resumir, que tem mais uma do irmão Roberto Lourenço aqui. Assim que é Beleza. bom, assim que é bom. Eu acho que Ah, o Roberto. a questão dos afastados, o discipulado, eu acho que é aquele que está sendo discipulado, né? Essa pessoa que está sendo discipulada, ir atrás de alguém que está afastado, eu acredito que não seria um momento ainda. Depende do tempo de caminhada. Poxa, a pessoa acabou de aceitar Jesus, vai atrás, tá naquele momento de coração cheio e tal. Então é hora de ser abastecido, aquecer o coração para chegar no tempo de ele ir atrás dos que estão desviados. Lógico que aquele que está afastado precisa de cuidado também. Então pessoas precisam ir até eles, buscá-los e caminhar com eles também, para eles serem também discipulados. Aí eu acredito que as pessoas mais indicadas são aquelas pessoas que já estão firmes na fé, que já estão caminhando, já estão numa caminhada com Cristo e estão em melhor, vou colocar assim, né, entre aspas, em melhor condições
de estar com essas pessoas que estão afastadas da fé nesse momento. Em relação a quem escolhe quem, tem essa dinâmica toda aí. Você pode escolher, mas você pode ser conduzido pelo Espírito Santo, você pode ter diversas maneiras. Mas tem um discipulado que é intencional. Poxa, você é líder da igreja, você é líder de ministério. Você vai escolher intencionalmente alguém para poder estar discipulando e entendendo que em algum momento ela vai se tornar líder daquele ministério ou vai preparar ela para ser líder de outra coisa. Então, tem aqueles que o Espírito Santo envia pra gente, coloca a gente do nosso lado, Deus toca, fala assim, olha, esse aí é seu, filho, vai com Deus. tudo, vai lá, cuida dele, cuida dessa vida, Deus coloca na sua frente. Tem outros que a pessoa pede, poxa, dá pra me caminhar contigo? Dá. Eu posso caminhar com você? Vamos caminhar junto. Cada caso é um caso. Cada caso né? é um caso. Tem essa dinâmica toda aí, é Deus que move todas as coisas, a gente não pode fechar os olhos, né? Para aquilo que Deus faz. Roberto Lorenzo. Qual a postura do discipulador quando o discipulado, muito presente e participativo, e de repente surta por algum motivo familiar ou emocional e não quer mais? Qual a postura do discipulador? É muito difícil para aquele que está discipulando, né? Dói, pastor. Dói pra caramba. Parece que você fez uma coisa de errado. Assim, o que eu fiz? E tal, como é que tá? Pastor Arthur, esses dias agora, falou sobre isso na aula dele. O cara fala, pastor, um abraço. O que houve? Não quero mais. É dolorido. Tchau dolorido e benção. Você não entende nada, a pessoa não entende nada. Mas o que essa pessoa vai fazer? Ela vai orar a Deus, colocar sempre à disposição de quando ele voltar, ele tá aqui disposto a recebê-lo. Sempre sinalizando, olha, como é que você tá? A gente tá orando por você, eu tô aqui, vão precisando de alguma coisa, tá presente. Sempre disponível? Sempre disponível, em todo tempo. Não vai fechar os olhos, dar as costas, já que você foi, então... Se lasque pra lá. Vai pra lá. Não. Jamais, Lógico, né? que a pessoa, ela escolhe também deixar de ser cuidada. Ela precisa também sentir um pouquinho disso. Ela vai sentir um pouquinho disso também. Mas se ela buscar voltar, você não vai rejeitar. Assim, então vem cá, agora vai voltar. Então vamos acertar algumas coisas. Vamos conversar, vamos caminhar. Aqui, olha isso, essa situação, olha essa atitude, isso não é legal, isso aqui foi positivo. Então tem que haver os ajustes no retorno. Amém. É a graça, né? Sim. Sempre manifestando graça, né? Com certeza, sempre. Graça e compaixão. A Bíblia fala sobre graça, né? Sim, em todo tempo. Super abundante. Graça sobre graça, superabundante graça, extraordinária graça e vamos que vamos. Isso aí. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Nosso horário acho que não permite mais, tá? Estendendo. Amém. Já encerraram as perguntas, gente? Não sei se eu respondi a sequência de perguntas da irmã Deilson. Você respondeu. É da Carol. Acho que faltou só o quem já foi, quem nunca foi discipulado, ele pode ser um bom discipulador. Pode sim. A pessoa vai buscar isso, vai buscar se desenvolver nesse sentido. Vai buscar conhecimento, vai estudar, vai correr atrás, vai buscar muita intimidade com Deus. Quem faz tudo é o Senhor. A gente não está falando de técnica. A gente tem estudo, tem apostila, tem tudo, mas a dinâmica toda é do Senhor. Lógico que tem muita coisa que a gente pode utilizar com a experiência de caminhada da história cristã, da história da igreja, que a gente pode observar do que foi feito, de como foi feito, mas a gente não pode esquecer que toda a dinâmica é feita por base da graça de Jesus, conduzida pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém. É Ele que faz e conduz todas as coisas. A gente não pode deixar o Espírito Santo fora disso. A gente tem que entender que é Ele que está tocando o processo, é Ele que nos incomoda, Amém. Ele que faz a gente lembrar e Ele que muda a nossa situação de vida. Se a gente quer caminhar, se desenvolver nessa área, então a gente precisa estudar. Se você não for discipulado, você vai gastar um pouquinho mais de energia, mas vale muito a pena. E você vai gerar, em nome de Jesus, discípulos saudáveis, Amém. Para o reino de Deus. Glória a Deus. Que maravilha, pastor. Cara, só tenho a agradecer por essa pessoa maravilhosa e está disponível sempre para o podcast, para o college.
Você é muito fera, cara. Deus continue assim. Glória a Gente, Deus. nossa plateia maravilhosa. Uma salva de palmas para nossa plateia maravilhosa. Pessoal top demais. Só tem crânio aqui, cara. Só gente. Faltou a Carol aqui, É. Carol, tô sentindo falta dela. Aí, Carol, o irmão Ailton te intimidando, ó. Não sei o que Pra Ela estar tá aqui. bloqueada no YouTube, não tá bloqueado o acesso aqui. eu vou falar muito, senão vão me bloquear também. Gente, obrigado pelas perguntas, obrigado pela presença de vocês. Ó, Bom, é diferente quando tem pessoas assim pensando junto, perguntando. A gente sente a presença de Deus, porque somos uma célula, né? Pessoas vivas e cada um com seu coração, com a sua colocação. É assim, a pergunta é uma colocação, porque é algo que está dentro de nós, né? A gente só bota para fora. Então, obrigado pela presença de vocês, Natália, nossa querida psicóloga, Renata, psicóloga também, minha esposa, a melhor do mundo. Não é porque é minha esposa, não é porque é boa mesmo. Irmão Ailton, profeta, intercessor do Senhor, sua esposa Deilza, nosso querido amado pastor Arthur Costa. Obrigado, pastor, pelo corte. Deus te abençoe, obrigado pela paciência. E é isso. Gente, queremos agradecer a presença de vocês que estão em casa. Obrigado por vocês ligarem aí o celular, estar no nosso canal. Faz aquela grande gentileza pra gente. Compartilha esse podcast, manda aí pro teu zap, coloca no seu Facebook, no seu Instagram, nos ajude divulgando para que esse projeto... Faz um print da tela. No Instagram pra gente... Ah, Nos stories do Instagram e marcar a gente no Instagram. amém. Gente, faz um print da tela de vocês, coloca lá no Instagram e marca A Pibisque, a arroba Pibisque. Pibisque CF. Arroba Pibisque, só Pibisque. P-I-S-C Pibisque C _ CF. underline CF. CEF. CF, de Cabo Frio. CF de Cabo Cabo Frio. Frio. Arroba Pibisque underline CF, tá? E marca lá para que a gente possa estar divulgando o Instagram da nossa igreja e lá as pessoas vão ter acesso ao College também, podcast. Amém? Pastor Arthur, quer falar alguma coisa, meu querido? Carol, eu vou descobrir como é que faz pra te desbloquear. Ele falou que vai descobrir como que faz para te desbloquear, Eu Carol. não tenho a menor Fique ideia. tranquila, calma. Lucas vai resolver esse problema hoje, pastor Lucas. Tá contigo. Carol, respira, solta o ar. Começa a circular aí. dá um rumo Belfor Roxo aí, porque tem gente aberta lá. Pessoal de Belfor Roxo, Pessoal, manda um abraço aí para eles, Ailton. Vagão, meu querido, Wagner Nogueira, minha cunhada Nilson, beijo no coração, meu pastorzão, minha irmãzona do coração. Beijão Aí, pra Belfor meu Roxo povo. em peso aí. Vamos divulgar aí, pessoal, isso aí. Isso aí. Gente, uma boa noite para vocês, muito obrigado e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Um abraço em todos e até lá. Opa! Abraços. Tchau, tchau. Deus.